Então, por conta disso, nós temos que apenas a vida animal pode ser objeto de transmissão. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Ou seja, aquilo que é transmitido é tão somente os semblantes físicos e a semelhança corporal. Naquilo que se refere ao espírito, não. Não há nenhuma semelhança, nenhuma singularidade de um espírito para o outro, a não ser aquele que é transmitido pela afinidade e buscado entre espíritos pela afinidade. Vamos à pergunta 204. Uma vez que temos tido muitas existências, é o corpo, é a reencarnação. Tá? A nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Então, vejam que pergunta interessante, né? Kardec nos propicia isso. Né? Muitas existências, muitas encarnações. Estamos afetos a muitos parentes? Podemos ter uma parentela grandiosa, extensa, né? Na medida em que reencarnamos muitas vezes? E a pergunta de Kardec é exatamente essa. É assim mesmo? É dessa forma? Então quer dizer que eu tenho muitos parentes? E olha a resposta. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Temos muitos parentes, né? Temos muitos parentes. Todos os que nos foram propiciados pelas nossas existências anteriores. Então quer dizer que esses que são meus parentes agora nem sempre o foram, ou sequer o foram? É exatamente assim. Exatamente isso. Se nem sempre o foram, nós não podemos afirmar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma coisa é certa: alguns ou muitos deles não foram? Sim, não foram. E é nesse aspecto que nós devemos nos deter, exatamente para que a prática da lei de amor seja observada. Porque se fosse dessa forma, ou se nós estivéssemos afetos apenas a parentes que, pela sua continuidade, foram nossos parentes ontem, anteontem, ano passado, no que se refere às encarnações, nós estaríamos afetos a amar tão somente os mesmos espíritos, as mesmas pessoas. E é exatamente essa continuidade que se pretende que seja estabelecida de uma outra forma e da mesma forma rompida, amorosamente falando, para que nós não estejamos ligados sempre aos mesmos espíritos e aprendamos a desenvolver apenas o amor em relação a esses companheiros. Essas afinidades que fazem com que eu hoje encontre um companheiro que eu nunca vi em minha vida e eu sinta algo, que eu sinta uma atração, que eu sinta uma simpatia, é por força de um conhecimento anterior. É por força daquilo que já nos foi dado a conhecer anteriormente em relação àquele espírito, àquele companheiro. Daí a afinidade. E essa afinidade não se dá tão somente em relação ao gostar, não, hein? Também em relação a algumas antipatias que estabelecemos nesses nossos momentos em que aqui visitamos a carne, é que nem sempre fomos tão amistosos assim, nem sempre fomos tão ponderados, tão sensatos, e a partir daí a gente desenvolveu um não gostar. E é a reencarnação, é exatamente esse estabelecimento de laços familiares que fazem com que eu tenha outra oportunidade, no caso de não gostar, né? Daquele momento em que eu não fui ou não me dei tanto quanto poderia. Eu tenho a oportunidade renovada. Assim como tenho novas chances para que tudo seja observado da melhor maneira. O que é importante disso é a gente estar atento que esses laços de parentela, essa parentela espiritual, me tornam afeto
a todos os companheiros, seja de que natureza for. Uma hora eu estou aqui no Brasil, outra hora eu estou lá no Japão, outra hora eu estou num país da África, e eu aprendo a desenvolver laços de amizade, de afeição, de gostar em qualquer lugar que eu esteja. E nesse momento, nós não estamos falando de fé, não estamos falando de religião, não estamos falando de raça, não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando daquele local onde nós estamos, da oportunidade que temos de estar em meio a companheiros que pertencem a outros tipos de denominações, de designações, e que estando lá, eu vou desenvolver laços de simpatia, de ternura e de amor em relação a esses companheiros e, evidentemente, que eles também em relação a mim. E é por isso que esse estar aqui, ali, esse reposicionamento é muito importante, não somente para que eu desenvolva essas afinidades, mas também para que eu possa desenvolver todo o amor possível em relação a quem quer que seja, onde quer que esteja e em que condições se esteja. E é isso que me faz perceber que nós todos somos irmãos, que nós todos temos a mesma origem, espiritualmente falando, e todos nós estamos ligados pela lei maior, que é a lei de amor. Vamos à pergunta 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação, ou seja, das múltiplas existências, se a figura destruidora, exatamente destruidora desses laços de família, porque se eu sou, nesse momento, seu irmão, seu primo, e ali na frente eu não serei mais, essa reencarnação, ela não é propensa a destruir esses laços que naquele momento em que eu estou aqui na carne eu desenvolvo, se ali na frente possivelmente eu posso até não ter mais nenhum tipo de contato com esses companheiros, isso não seria destruição daquilo que foi construído, né? Esses laços de família? Como fazer os anteriores à existência atual? E aí, a espiritualidade diz para a gente assim, ao contrário, nada é destruído, tudo é distendido. A família aumenta, os laços de afinidade aumentam, o amor é construído em diversas direções, e eu vou ter como parentes espirituais, toda a ordem de companheiros. Toda a ordem de companheiros. E aí ele continua dizendo assim, nada é destruído, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, aquelas que foram construídas em outros momentos, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Ou seja, nesse momento, eu não tenho nenhum tipo de parentela com o meu vizinho. Né? Eu não tenho nenhum tipo de parentela aquele a quem eu sirvo, ou aquele que me serve. Mas num outro momento, não. Numa outra estada física aqui, não. Eu não sei. Eu não sei dizer. O que eu posso dizer é que é exatamente isso que me faz perceber, primeiro, que nós não somos melhores que os nossos irmãos. Muito embora uma condição atual possa me fazer ver de forma equivocada ou entender da mesma forma equivocada que porque eu estou exercendo uma função de subalterno ou que tem alguém hierarquicamente subalterno a mim, me faz melhor ou pior do que essa pessoa ou a mim em relação a quem quer que seja. Né? Então, nós, por força da nossa pouca caminhada espiritual, confundimos muito isso. E, por vezes, até exaltamos algum tipo de parentela, como diz aqui a pergunta 206, nesse aspecto. Porque nós somos assim, se tivermos alguém
em que nós tenhamos uma notabilidade reconhecida, eu faço questão de dizer que conheço, eu faço questão de dizer que é meu parente, que eu tenho algum tipo de envolvimento com aquela pessoa. Mas se ao contrário, eu vejo no companheiro algum tipo de identificação, digamos assim, ou de mostragem que faça presumir que ele não avançou de forma a se sobressair, lá estou eu negando qualquer tipo de situação que me vincule a esse companheiro. E é exatamente esses laços de parentela espiritual que faz com que isso seja destruído, porque isso não tem valor. Esse tipo de coisa não é importante. E eu posso sim ter sido um parente, um amigo, ter tido uma filiação com um companheiro que nesse momento se apresente de uma forma mais modesta, de uma forma mais humilde, em que eu, por força da viciação que ainda reside em mim, pelo pouco caminhar que eu tenho, faça com que ou eu o negue ou seja negado por esse companheiro. Então, na verdade, quando nós assim nos posicionamos, nós estamos contrários à lei de amor. Nós estamos contrários a essa lei que nos aproxima um dos outros. A essa lei que faz com que todos nós nos reconheçamos como o outro, como o próximo, como aquele que, independente da situação social, econômica, que esteja nesse momento visitando, me faz perceber que todos somos iguais. Então, essa linhagem, ela não é uma linhagem importante. E vejam bem, em determinado momento, o companheiro foi o meu tataravô e ele foi aquele que se insurgiu contra a lei. Ele está, nesse momento, tendo a oportunidade de uma recomposição, assim como eu, de se equilibrar com a lei. Mas esse companheiro, se eu tenho consciência e notícias de que ele foi um parente meu, um ancestral meu, eu não divulgo isso para ninguém, não. Agora, se eu sei que uma eventual notabilidade o caracterizou, ele foi um grande cientista, um grande músico, aquele que detinha grande poder de convencimento, ele era um escritor famoso, eu faço questão de me anunciar como um descendente, hierarquicamente falando, daquele companheiro que pode ter sido um bisavô, um parente distante, um ancestral. E eu faço questão de exaltar isso, muito embora eu não guarde nenhuma singularidade com ele, nenhuma. Nesse momento que eu arrasto, talvez seja uma nomenclatura, um sobrenome ou algo parecido, mas espiritualmente nós já vimos que não há nenhum tipo de parentela que possa justificar esse meu comportamento na exaltação, em trazer para mim méritos que não me pertencem só por força de uma linhagem. Não é dessa forma. Vamos lá para a pergunta 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? O culto dos avoengos é isso que a gente acabou de falar agora. É exatamente aquilo que a gente faz em relação aos nossos ancestrais. Quando nós falamos em avoengos, são os nossos avós, mas não necessariamente os nossos avós, pode ser os bisavós, tataravós, né? Esse é o culto dos avoengos. Então, em determinado momento, eu descubro que Cristóvão Colombo, um grande navegador, está lá na minha linha de parentes. E eu exalto a minha figura como sendo merecedor de algum mérito por força daquilo que Cristóvão Colombo realizou. Vejam que ingenuidade a minha, se é que esse é o termo mais adequado. Porque eu não tenho nada a ver com as realizações daquele companheiro, que foi um grande navegador.
Eu não tenho nada a ver com aquele espírito, eu não herdei absolutamente nada dele. Posso ter até alguma afinidade no que respeita aí às ideias, no que respeita a algum tipo de situação que me conduza também para a navegação, apenas isso. Mas aquele espírito não guarda nenhuma singularidade comigo, com esse espírito que está aqui. E por que essa exaltação? Essa exaltação é tão somente para que eu possa sobressair a respeito daquilo que o companheiro fez. Mas se eu souber que ele era um sapateiro, e se eu souber que ele era um modesto artesão, eu farei questão de dizer que aquele companheiro foi meu parente e que eu pertenço àquela linhagem. Então, é exatamente isso. É evidente que a resposta é não, né? Porque eu não faria nenhum tipo de exaltação para um companheiro que não teve essa notoriedade, que não se destacou em absolutamente nada, apenas foi uma boa pessoa, apenas fez aquilo que lhe coube fazer naquele momento, mas sem nenhum destaque. Então, eu também não vou fazer com que nada nele seja destacado, porque isso não me promove em absolutamente nada. Então, quando ele fala que desse culto dos avoengos é um culto ridículo, vamos ver a resposta aqui. De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados, como Cristóvão Colombo, tantos outros, né? Isso aí faz com que a gente possa se considerar ditoso. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, já falamos disso, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas cai certo de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Ou seja, eu estou falando, porque ele foi dessa forma, ele foi maravilhoso, ele foi aquele que naquele momento ele marcou sua época. Para ele, eu fazer isso ou não tem a menor diferença. Aquilo que ele tinha que ter feito, foi feito por ele. Aquilo que ele ainda continua fazendo, se lhe é dada a oportunidade, ainda é mérito dele. Agora, eu aqui ficar exaltando aquilo que foi realizado, se tem algum mérito nisso, e se ele fica satisfeito com isso, não há satisfação alguma desse espírito. Tá? Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhe é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Por quê? Porque eles não estão preocupados se nós estamos exaltando ou não aquilo que foi feito ou não. Não. O companheiro fez, como dissemos, foi em grau de excelência aquilo que ele realizou, está ótimo, foi feito por ele, está tudo bem. Nesse momento, o que eu faço? Eu fico cultuando aquilo que ele fez. Para ele não tem a menor importância. Mas, por exemplo, se eu dou continuidade à obra dele, opa, ele fica muito satisfeito. Ele fica muito feliz em saber que aquela obra dele teve uma continuidade, que aquilo que ele se esmerou, que ele se dedicou, deu os primeiros passos, que aquilo teve de fato valor e um valor contributivo de tal forma que eu estou dando continuidade. Eu na condição de um parente, né, não espiritual, né, mas esse parente físico, corporal, estou dando continuidade àquela obra. Se eu estou fazendo de bom grado, se eu estou fazendo por continuidade de algo que é útil, excelente. Mas se estou fazendo para me promover, e se estou fazendo tão somente em exaltação aquilo que foi feito ali atrás e que não tenha nenhum outro propósito, não há que se falar em nenhum caráter meritório nisso. Então, o culto aos avoengos é exatamente isso. É aquele em que se tem um fim útil
vamos dar continuidade, vamos trabalhar para aquilo que é valioso se perpetue. Se não, se é apenas para que eu fique exaltando aquele companheiro e me exaltando também, que via de regra é o que nós fazemos, valor algum possui. Então nós vamos ficando por aqui, falamos do parentesco, falamos da filiação, que fique guardado para nós como algo de fato que tem interesse e valor, é que o Espírito não descende do Espírito, esse parentesco apenas faz com que nós nos enxerguemos todos irmãos, irmãos em Cristo e filhos de um mesmo Pai, e que esse parentesco se distende, porque por força das encarnações eu vou estabelecendo novos laços familiares e vou cada vez mais ampliando a minha condição de parente, né? Cada vez mais eu tenho parentes, e essa afinidade faz com que eu me reconheça em perpetuidade da lei do amor, de amor, eu me reconheça parente de todos, e se ainda não fui, eu o serei, pelo menos em grande parte, e que isso faça com que eu me reconheça capaz de amar, afim e simpático a tantos quantos estiverem em nosso caminho, estiverem trilhando pelo mesmo processo de progressão espiritual quanto nós. Naquilo que se refere à filiação, a gente já sabe que também a organização física, essa sim é transmitida, mas no que se refere, no que importa ao espírito, não. Nenhum espírito ele dá continuidade a outro espírito. O espírito é a criação única e exclusiva do Pai. E o processo de criação, ainda nesse momento, pertence tão somente a Ele, ao nosso Pai, e não nos foi dado ainda adentrar nesse assunto de forma que nós possamos, inclusive, traçar aqui algo que seja ainda constitutivo de nossas mentes, no nosso imaginário, alguma coisa em relação à criação dos espíritos. Vamos caminhando para o que interessa, porque isso a gente deixa para atributo do Pai, como não poderia deixar de ser, e a nós, nesse momento, importa sermos conhecedores de tantas outras coisas que nos são muito valiosas. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e que nós possamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que nos deixa muito mais próximos, né, das nossas relações com o plano espiritual. Que Deus nos abençoe.